Vamos lá, gente. Primeiro do ano. Hoje é ultra especial. Estou até nervoso aqui. Hoje a gente vai falar papo de gente grande. A gente vai conversar com quem toma decisão, com quem assume risco, com quem escala negócio. Eu estou com o CEO da HFlex, Luiz De Paoli. E antes de eu passar a palavra para ele, eu vou aproveitar para externar aqui a minha gratidão, a minha admiração. Paoli foi um cara que mais me incentivou na carreira até hoje. Então eu tenho muita gratidão por ele. Eu vou sempre externar isso toda oportunidade que eu tiver. Paoli, com você, se apresenta, fala o seu nome, o que você faz, conta aí que todo mundo quer saber de você. Obrigado, Murilo, por essa oportunidade, né? A gente se conhece já há bastante tempo. Eu não sei exatamente quanto tempo, porque eu costumo... Eu não tenho o hábito de contar. Para mim é um amigo, para mim é um baita de um profissional, então para mim é eterno. Eu costumo dizer assim, eu já te conheço, parece da escola, né? Então é um prazer estar aqui contigo. Eu acho que quando você fala que eu fui teu incentivador, etc., eu sempre fui um provocador na realidade. E essa admiração vem justamente das respostas a essas provocações que a gente faz a profissionais como você, que tem colaborado tanto com a gente em elucidar essas questões tão demandadas, né, que passa sempre por um jurídico com muita capacidade de raciocínio, de resiliência, de conhecimento, né? Bom, falar um pouco de mim. Eu sou um ítalo-paraguaio, vim para o Brasil com 12 anos de idade, vivi praticamente a minha vida profissional, a boa parte dela em São Paulo. Vim para o Rio há 19 anos, aqui estou e fiz do Rio o meu Porto Seguro, é uma cidade fantástica, maravilhosa, mas por que eu estou falando isso? Que aprendi a lidar com as diferenças. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção quando veio ao Rio é a diferença cultural de como as pessoas agem, como as pessoas trabalham, as empresas, e isso ajudou muito no meu conceito de empresa, de liderança, de lidar com pessoas, ao mesmo tempo lidar com empresas. Quando a gente fala CNPJs, etc., eu sempre trago isso muito fundo de entender o local, entender as pessoas e sempre voltado para o atendimento daquilo que é mais importante para todos nós, o nosso cliente. Então, seja o CNPJ que for, todos temos que trabalhar para o nosso cliente, que é quem nos paga, quem dá valor àquilo que a gente faz. Então, é um pouco isso. É um choque de cultura, né? Um ítalo-paraguaio, ele falou, Itália, Paraguai, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. É um choque cultural muito grande, pode parecer que não, mas São Paulo e Rio é um choque cultural muito grande, no nosso mercado principalmente. E quando eu digo que foi um grande incentivador para mim, e espero que seja para várias pessoas, eu tento replicar isso, foi porque há 9 anos atrás, no dia que eu entrei na sua sala, eu era um advogado clássico, que gostava muito de direito, e eu me deparei com uma TV enorme, cheio com um dashboard que eu não conseguia entender do que estava se falando, e você estava falando ali de geolocalização para entender onde os gerentes estavam. Eu falei, cara, como assim? O que é isso? E foi a partir daquilo, acho que eu já falei várias vezes desse dia, mas foi a partir daquele dia que eu comecei a me interessar por gestão. E aí comecei a virar. Então, e hoje o sucesso nosso do escritório, sem a menor dúvida, é sistema, gestão, controle, padrão. Por isso tão importante, por isso foi tão impactante para mim, e outras provocações que ao longo da conversa eu vou relembrar, que nem você deve lembrar, mas é isso. E como eu disse, né, a gente está falando com tomada de decisão em escala. E aí, acho que o primeiro ponto que a gente queria entender sobre esse choque cultural e como é que se leva são as pessoas, os funcionários. Como é que você passa a sua cultura, a sua visão como CEO da empresa para o povo, atender o povo, né? Porque os nossos funcionários nada mais são do que parte da própria comunidade. A gente entra na casa das pessoas, né? É interessante isso, Murilo, porque
entender as pessoas vem da parte cultural de fato, e tem muito a ver isso, como você comentou, São Paulo, Rio. Eu atuei em a gente atua até hoje, inclusive, em várias regiões do Brasil. Então, você tem que entender as questões locais. E o ser humano tem uma coisa mesmo de querer fazer as coisas. Então, a gente precisa começar a separar um pouco quem quer fazer e imbuir um pouco cada um desses profissionais daquilo que eu chamo espírito de dono. Então, eu sou um cara muito questionador e gosto de pessoas que questionem. Então, na seleção das pessoas, você tem que tomar muita atenção com isso. Mas não basta tomar cuidado com isso e botar a culpa no RH. Você tem que ter uma capacidade de avaliação. E é onde a gente buscou, para chegar onde a gente chegou, métricas, processos, onde a gente possa chegar à avaliação de coisas mensuráveis para que as pessoas possam entender aquilo e aí estejam engajados. Se você tem pessoas engajadas com métricas claras dentro de uma cultura, você consegue separar as pessoas que estão na mesma direção daquilo como você imagina. Então, você perguntou como é que eu faço para poder ter esta cultura? Eu usando um pouco todas essas ferramentas e sempre focado nas pessoas, como a gente escolhe as pessoas, como a gente treina, ajuda. Treinar, na realidade, é um pouco uma palavra mais cartesiana, mais técnica, né? Como a gente ajuda as pessoas a evoluírem. Então, acho que, para mim, é muito isso. Como ajudar as pessoas a evoluírem e ter métricas claras para poder mostrar essa evolução. E escolher no dia a dia, né? Eu acho que eu queria avançar bem nesse assunto, mas eu fiquei muito... Eu prestando atenção no que você estava falando sobre seleção da pessoa, que não dá para você botar tudo na conta do RH. Só que, normalmente, a gente tem dois tipos de profissionais, falando em linhas gerais mesmo. O cara que saiu da faculdade, ou saiu do técnico, ou saiu da escola, e ele quer empreender, ele quer fazer um negócio dele. E nós temos o cara que quer ou um concurso público, ou um emprego, ou uma coisa dessa natureza. Só que você tem um desafio que é treinar o seu, como você mesmo falou, o seu funcionário a ter uma visão de dono. E isso é muito difícil, porque se ele escolheu ser funcionário, ele não está afim de agir como dono. Aí eu pergunto para você, que é um cara que decidiu não empreender, começou como funcionário, como é que você se descobriu gerindo e como é que você se descobriu com cabeça de dono? Como é que isso aconteceu? Acho que isso é um pouco inato. Essa coisa de dono, eu era estagiário, eu já discutia com o meu chefe, para você ter ideia, mas discutia no bom sentido. Sempre respeitei a hierarquia, mas sempre fui muito questionador. Então, acho que também na seleção, você acaba meio que buscando essas pessoas que também são questionadoras. Isso é um pouco inato. Aí depois vem a formação. Eu sou engenheiro civil de formação, atuei muito tempo nessa área, então isso também mudou bastante a forma com que eu vejo essa questão da gestão, de pegar um condomínio, como que eu trabalho para poder construir algo. Porque o condomínio, quando você recebe um produto como um condomínio que acabou de nascer, tem pessoas lá dentro. Tem um produto, que é o prédio, tem as áreas comuns, tem os espaços que vão ser divididos, tem as pessoas. Então, para mim, eu vejo isso de uma forma assim, tem que construir algo ali. Então, muitas vezes eu falo, como é fundamental você construir isso com uma boa gestão de apoio. Quem são essas pessoas? São os conselhos. Quando você tem um conselho questionador, bom, idôneo, cara, é tudo para dar certo. Essa para mim é a sétima maravilha. Então, construir isso é fundamental e passa pelas pessoas sempre. Certas, né? Você tocou num ponto agora que é sensível, e eu vou trazer a polêmica mesmo, se tiver que cortar, você corta, mas a gente vive, eu costumo brincar que as pessoas acham que o advogado rouba e elas gostam de fazer essa piadinha, eu vou esconder minha carteira perto do advogado. Só que se isso acontece com o advogado, com o síndico é uma certeza. O síndico é o cara que mais recebe dedo na cara de que está roubando.
Como é que você lida hoje com a necessidade de demonstrar o que é básico, que é a honestidade? Esse é um ponto sempre muito crítico, né? Porque na área que a gente milita de administração de condomínios, já tem um pouco essa pecha dessa falta de processos lícitos, etc. Muitas vezes, Murilo, isso é até confundido com a falta de capacidade, tá? Muitas vezes. Então, a primeira questão eu acho que o teu passado diz muito do que você é. Então, quando a gente pega síndicos ou empresas do mercado que já fazem esse trabalho e estão há bastante tempo em algum lugar, já diz alguma coisa. Fala por si só. Se você tem processos, e como a gente tem, desde o início, a gente exige muito forte a gestão financeira. Porque acho que o primeiro ponto onde você vê se a pessoa está roubando ou não, acho que é ter processos claros nesse sentido. Roubar também é forma de dizer, né? Ou acharem que não está sendo bem gasto o dinheiro do condomínio. Você ter auditorias externas, acho que ajuda. Acho que você ter um conselho participativo ajuda. Então, de novo, é uma construção de processos que torne tudo isso transparente, o mais lícito possível nesse sentido, e esse trabalho de novo com as pessoas. Que lidar com a pressão, né? Lidar com a pressão. Porque tudo que você falou, pessoas ajudando, bons conselheiros, auditoria externa, pode acontecer tudo isso, mas se o motivo da sua crítica for política, você pode estar completamente certo que você vai continuar sendo criticado. Completamente. Mas eu gostei muito quando você falou do histórico. O histórico, a passagem, né, o quilômetro rodado, ele não tem como mentir. Você está 10 anos ali, cara. Não significa que você não vai errar por 10 anos. Eu, inclusive, gosto bastante de usar um exemplo, até de um condomínio que nós trabalhamos conjuntamente, que nós erramos. A gente recolheu umas custas erradas e nós erramos. A gente deu um prejuízo ali que seria estimado em 16 mil reais. O que eu fiz? Eu meti a mão no bolso e paguei. Então, eu me lembro que, na época, todo mundo, mas vocês vão ser muito criticados, etc, etc. Eu falei, gente, eu não vou ser criticado. Aliás, eu vou ser criticado, mas eu vou aceitar a crítica e vou transformar isso em o meu benefício. Ou seja, eu errei, mas eu consertei e eu estou aqui dando a cara a tapa e está tudo bem. Vocês vão saber, vão ter ciência que se eu errar de novo, eu vou aparecer e não vou me esconder. E eu lembro uma vez que isso aconteceu com vocês. Quando você citou, me veio logo essa lembrança, Murilo. Eu sempre estou realçando a questão das pessoas. Só que a gente não tem como garantir que todas as pessoas ajam da mesma forma. Então, para isso, você tem que ter alguns processos que tentem barrar algo ilícito. Mas vamos lembrar... Você lembra como é que foi? Lembro. A gente passa por questões que eu sempre costumo dizer. A gente trabalha com pessoas de níveis social e economicamente que estão suscetíveis a pessoas que estão te provocando o tempo todo, te oferecendo facilidades. E numa dessas, a pessoa pode acabar cometendo alguma coisa. Quando comete algum ilícito, algum erro, a pessoa acaba meio que acostumando, diria eu, ou percebe que aquilo pode continuar. Aconteceu isso com a gente. Da mesma forma, eu falei, faço questão, chama público, chama o conselho, contratamos uma auditoria externa para poder levantar tudo que aconteceu naquele período. A gente chamou, inclusive, vocês para intermediarem toda essa questão, por ser uma situação extremamente séria. Tudo bem que os valores não eram tão grandes porque a pessoa era responsável por compras, pequenas compras, mas não importa. É o fato, não é? Foi parar isso na delegacia. Teve uma denúncia, teve uma ação judicial. Mas, de novo, encarar a coisa de frente. Eu sou responsável, como empresa, pelas pessoas que eu contrato. Eu sou responsável por como as pessoas performam, o que entrega para o meu cliente.
o que entrega para o nosso cliente. Então, eu não posso temer assumir um erro, porque eu sozinho não faço nada. Não, e aquilo para mim foi um aprendizado danado, assim, só para o público entender o que aconteceu. Era uma pessoa responsável por pequenas compras, e aí o que ela fazia? Ela recebia 3 cotações, ela pegava e avisava para outra pessoa quais eram os preços e alterava, ela não alterava o PDF botando as propostas mais baratas como as mais caras. E ali para mim foi um aprendizado danado, porque o Paoli, como CEO da empresa, apareceu, falou: a minha funcionária fez isso, não teve nenhum desvio no caixa de vocês, mas vocês poderiam ter comprado produtos mais baratos. Eu me lembro como se fosse hoje. A diferença entre o menor preço que foi comprado é R$40 mil, já fizemos a transferência para a conta do condomínio. E agora vamos apurar, e vocês logo depois foram reeleitos. E aí eu falei, porra, peraí, aprendi. E falar, R$40 mil num período de mais de um ano, tá? Mas de toda maneira, é o que eu estava te falando, você tendo processos, você tem como melhorar os processos, inclusive. Esse melhorou, então, né? A gente conseguiu, através desse problema, ainda melhorar o que a gente já tinha, de através do software, fazer uma centralização e que passasse por mais pessoas a aprovação obrigatória. Então, evitamos pelo menos essa coisa de romper o PDF. Mas, de novo, pessoas, Murilo. Não, então, e acho que a responsabilidade da gente, como eu falei, eu não faço nada sozinho. Então, eu não posso deixar de ser responsável pelas pessoas que estão comigo. E isso culminou na reeleição de vocês, por mais 2 vezes. Vamos lembrar que foi na pandemia. Sim. Já tiveram mais 2 eleições, vocês foram... Então, é isso, né? O quilômetro rodado e o lastro da honestidade, ele vai falar por si só, e não adianta as pessoas falarem o que quiserem, né? A partir de então, você costuma usar esse caso ou outros como exemplo, assim, para os funcionários? Olha, a gente está atento, não faça isso, ou fique atento do seu direto sobre esse tipo de coisa. Como é que você lida com esses assuntos mais delicados dentro da própria equipe? Não, quando a gente trabalha muito essa questão emocional, essa questão de treinamento, de relacionamento, tudo isso. Então, a gente não trata disso diretamente dessa forma, mas a gente sempre coloca que a gente tem uma responsabilidade para atender bem o nosso cliente e cuidar bem do dinheiro do nosso cliente. Então, de repente eu posso não citar exatamente este exemplo, mas que por isso a gente tem processos, tem procedimentos, por isso tem double check, por isso tem a fiscalização, percebe? Então, é meio que você coloca que tem barreiras claras para que as pessoas não cometam ilícitos. E até erros. Eu diria, os erros acontecem e dentro do próprio processo a gente consegue levantar isso. Então, a pessoa que entregou uma nota atrasada, pagou uma multa, pagou um boleto errado e gerou uma multa. Isso a gente levanta no dia a dia. Isso a gente tem esse acompanhamento. Então, muitas vezes, isso tem forma de penalizar o funcionário quando comete esse tipo de erro. É importante frisar isso. Então, acho que a maior lição está aí. Sim. O cara errou, tem que ser responsável pelo seu erro. Senão não aprende, né? Senão não aprende. Porque erro sem punição não tem então, solução. É muito mais nesse sentido. Não, e é bacana. E a gente está falando muito de finança, de dinheiro, mas tem outros lados. Eu me recordo que eu até comentei antes de começar, que eu falei poderia estar gravando, mas comentei antes de começar que eu estava numa reunião de conselho, onde tinha do condomínio que a gente trabalha conjuntamente também, e eu falei de uma obrigação legal que existe, que é de você manter os extintores dentro da validade. Isso é uma das obrigações legais que recai sobre o síndico. E me chamou muita atenção quando o gerente falou, não, mas isso tudo já foi visto pelo nosso setor de qualidade, a gente já fez a inspeção porque nós temos uma reunião com o CEO, aí eu não me lembro a periodicidade, onde todos esses checklists são batidos de todos os condomínios e a gente vai sendo pontuado. E aí ele me falou assim,
e eu só não ganhei nota X, aí eu não me lembro qual critério que vocês usam, porque faltou tal coisa que eu já pedi, assim. Como é que funciona isso para vocês, das questões legais, extintores, escadas, telhados, PDAs e tudo mais? De novo, Murilo, a gente volta para a questão dos processos. Dentro dos processos, a gente tem checklists que eles têm como ajuda para que eles possam cumprir aquilo. Porque se você não tem um checklist, tem coisas que você repete todo dia, mas não são todas. Então, extintor, por exemplo, é a cada 6 meses, uma vez por ano, dependendo de qual situação. A gente colocou fora disso que é o normal dentro das empresas, um setor, o que a gente chama de setor da qualidade, para que você tenha um olhar externo. Porque quando você está muito acostumado com alguma coisa, eu costumo dar um exemplo, que às vezes você tem um buraco na calçada, e onde você passa todo santo dia, você meio que já passa sem olhar. Quem vem de fora percebe muito mais esse buraco na calçada do que quem está passando lá todo santo dia, que acaba se acostumando. Então, é fundamental ter uma equipe externa, quem tem como equipe de qualidade, aí é multidisciplinar. É uma pessoa que conhece de condomínio, conhece de hotelaria, tem uma outra pessoa que cuida da área técnica específica, que é para poder chegar lá e olhar se todas as obrigações legais estão cumpridas. Porque no dia a dia, o gestor, o gerente, o zelador, chame como quiser, tem... Não vai ver, né? Não, muitas vezes ele é tão demandado por outras questões que essas obrigações, que são de vez em quando, vai acabar passando. Então, isso é fundamental para a valorização do patrimônio, para a conservação do patrimônio. Tem várias coisas que só acontecem de tempos em tempos. Pintura da fachada. Isso que eu ia falar agora. Fachada é um negócio clássico. E não é mentira que um condomínio com a fachada que não está preservada ou que está alterada indevidamente, ele é desvalorizado. O preço vai lá embaixo, não tem jeito. Revisão de um quadro de luz. Pode gerar um incêndio. Olha a responsabilidade. E são coisas que não são feitas todo dia. Sim. Então, para isso, a gente tem dentro do sistema, dentro do nosso software, formas de gerar automaticamente dentro do seu período, o que a gente chama de ordem de serviço, para que quem está na gestão tenha essa facilidade. Então, não deixe de ser um checklist dentro do sistema que ele gera automaticamente uma lembrança. Murilo, tem que trocar extintor. Murilo, tem que pensar na fachada. Com qual antecedência? Porque ainda tem os processos de como fazer uma licitação, uma tomada de preço, daí por diante. Tem que levantar custo, não é então, barato. Isso tudo tem que estar muito bem esquadrinhado. Porque aí a pessoa que vai fazer a gestão tem essa ajuda, tem esse apoio. Acho que aí a gente chega um pouco no que é nos nossos maiores diferenciais. Pensar na frente de forma organizada. Porque vocês têm escala. Porque vocês não têm um prédio, vocês têm vários prédios. Então, o que você faz para um, você faz para o outro, faz para o outro, para o outro, para o outro. Essa acho que é a diferença de generalista, ou do cara que faz um monte de coisa, para o especialista. Foi como a gente escolheu também. A gente escolheu lidar com um condomínio, porque para mim é mais tranquilo atender 50 condomínios do que 25 empresas de setores diversos. E eu acho que vocês fazem a mesma coisa. Eu gosto muito do exemplo do Le Monde. O Le Monde, se eu não me engano, é um prédio que tem 14 anos. Ou 15. 17 anos. Vocês estão desde o início, né? Então, desde a implantação. Vocês implantaram o prédio há 17 anos atrás e o prédio parece novo. Eu vou te dizer que ele é mais novo do que os que entregaram agora. É impressionante. E mais, né? Em 17 anos, eu acho que a gente teve alteração de tecnologia. Eu me recordo, eu já estou aqui há muitos anos, eu me recordo quando a conta era o gás caro pra caramba por conta do ar-condicionado. Teve uma questão dessa, não teve? Olha, Murilo, não sou do ar-condicionado, a gente vai chegar nisso, tá? Mas um edifício que tem 17 anos, ele foi projetado pelo menos 4 anos antes. Sim. Então, você imagina, tecnologicamente falando, o que acontece neste período. Que em termos de tecnologia, a gente vem avançando de uma tal forma que a cada 2 anos você está tendo coisas
Mas quando eu falo em termos de tecnologia, é muito assim, quanto custa para manter um condomínio vivo, atualizado, sem ter que aumentar custo por isso? Então, você tem que atualizar tecnologia. E você falou da questão do gás, porque a gente recebeu o condomínio com equipamentos que geram água gelada, para o público em geral entender, que funcionava a gás. Porque existia na época a questão da Petrobras fornecer, com os campos de petróleo aqui no Rio, de fornecer gás mais barato. Então foi isso que levou a empresa na época a ter essa opção. Só que isso não virou realidade. O gás só continuou aumentando. 800% a inflação do gás. Então a gente precisou tomar uma decisão. Primeiro porque já estava ficando um equipamento que precisava uma manutenção mais dedicada, começou a aumentar esse custo. Aí entrou toda a parte de engenharia dentro da empresa, de pensar no futuro e falar, bom, qual é a melhor alternativa? Não a mais fácil, porque a gente precisou trocar todo o sistema de abastecimento de água gelada, trocar os chillers que fornecem essa água gelada, sem você fechar o condomínio. Trocou o pneu carro andando, né? O carro andando, literalmente, porque as salas aqui, o ar-condicionado é central, então você não consegue, fecha a sala, para um pouquinho que vou trocar o equipamento. Fizemos isso, inclusive, teve toda uma programação, atrasou a entrega, porque é um equipamento que vinha da China, tivemos que fazer isso em pleno verão. Eu lembro. Em pleno verão. E não é só a troca do equipamento, você tem também com isso a mudança de consumo de energia, que a gente compra energia no Mercado Livre. Então precisava também comprar mais energia. Qual é o valor? Qual é a quantidade de energia a mais que eu preciso? Para bancar esse sistema novo, né? Você tem que chamar quem entenda do assunto, isso é engenharia. Isso não é achismo. É multidisciplinar, inclusive. Exatamente. Então, esse conhecimento multidisciplinar que a gente tanto valoriza para poder entregar, teve que ser utilizado na acepção da palavra. Então, inclusive chamando parceiros como você na área de engenharia, obviamente, para nos ajudar nesses cálculos, nessas avaliações. E depois a tomar a decisão. Eu ia falar porque isso aí agora. você tem que ter coragem, né? Cara, eu ia falar isso agora, eu ia falar isso nesse minuto. Eu falei, gente, o difícil é a coragem da tomada de decisão e assumir esse risco. Porque eu me lembro que foi milhões a troca do aparelho. E aí como é que você vai chegar para o condomínio e vai falar, então, eu vou investir aqui 10 milhões de reais para eu economizar nas contas de consumo. Né? Você tem que fazer, de fato, um convencimento, já que isso vai ser votado numa assembleia. Um convencimento muito bem feito. Não tem outro jeito. É baseado em análise, é baseado em conhecimento técnico. Tem a questão, depois de você ter uma equipe local que possa permitir com que isso tudo aconteça sem nenhum problema. É isso aí. Então, até aqui um agradecimento à equipe do Le Monde aqui, que foi sensacional desde o Felipe, que é o responsável por isso tudo, o Cleudo, da área técnica, né? Então, que aliás muita gente conhece em vários lugares que a gente procura aí disseminar um pouco conhecimento para todo mundo. E foi muito bacana, assim, só para sintetizar, a gente tinha um equipamento a gás, já antiquado, e que lhe gerava todo o ar-condicionado dos 7 blocos, né? E esse equipamento foi trocado por um equipamento elétrico, uma vez que a manutenção mais a economia da diferença do custo de gás e do custo de energia valeria a pena ao longo do tempo. E a gente está falando de alguns milhões de reais. Né? E gerou economia. Já gerou economia. Já gerou economia. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter atenção. Mas o Le Monde ele tem um diferencial, assim, que eu costumo dizer que foi onde eu mais fiz assembleias na vida. Né? Eu faço assembleia no Le Monde desde 2019, são 7 por ano, já vou fazer 70 ano que vem, já vai ter 70 assembleias só do Le Monde ano que vem. E eu sempre fico bastante atento com o valor que tem de receitas tributáveis. Receita tributável, só para quem não sabe, são as rendas que o condomínio obtém a favor dos condôminos. Por exemplo, alugar uma antena,
um quiosque ali no meio. E, se eu não me engano, na última Assembleia estava mais de R$ 1 milhão de receitas tributáveis. E aí vocês pegam aquela grana ali e não distribuem, né? Pega e fala assim, gente, posso gastar com manutenção no prédio ao longo desse próximo exercício? E chega no final do exercício e fala, ó, fiz isso, isso aqui faltou. Vamos fazer de novo. Como é que nasceu isso e como é que você toca essa gestão das manutenções? De novo, sempre a gente está buscando a conservação do patrimônio e fazer com que o custo disso tudo não custe mais para o cliente. Então, isso começou desde o tempo da água com a SEDAI, que não tinha tubulação de esgoto, etc. Entramos com a ação. Aí, de novo, tem que consultar as pessoas certas, tem que chamar o Murilo da Vida, Roberto Vasconcelos, que é um excelente advogado também. Advogado amicíssimo nosso aqui, parceiro teu. Todo esse trabalho sempre é feito a 4 mãos e passou sempre por ter um conselho muito bom e ter apoio de profissionais muito bons. Então, nas tomadas de decisão, acabou gerando economia. Depois, analisando um pouco essa coisa que eu sempre falo para você, a gente tem que estar com esse olho de dono. Aonde eu posso explorar para ter algo melhor? Então, botar um restaurante aqui embaixo, numa área que a gente tinha de descanso, vamos dizer assim. Então, era melhor buscar alguma coisa onde a gente se intrometeu, tem que ter preço justo, tem que ter qualidade e tem que trazer um rendimento, obviamente, como um comércio, trazer isso para o condomínio. Assim foi com a antena no telhado. Mas não é só o ganhar dinheiro para o condomínio, Murilo. A gente também fez um trabalho que custa dinheiro para o condomínio, que é a questão da reciclagem. Como é que funciona isso? Os condomínios comerciais pagam para tirar o lixo. Uhum. Então, aí eu vi uma oportunidade de você usar isso para diminuir esse custo da tirada, evitar de lançar detritos, como a gente vê hoje, tanto essa questão das lagoas, aqui na Barra. Da lagoa, etc., e pela proximidade até que a gente tem, né? E a gente chegou, de novo, chama um profissional do mercado que entenda do assunto, consultoria, avaliar as propostas, sempre questionar como dono, isso é melhor, isso é garantido, eu vou estar gastando bem o dinheiro do condomínio, qual é o retorno disso? E no final do dia, se isso não impactar pessoas, também não quer dizer muita coisa. Aí foi que a gente conseguiu entrar com o resultado desse trabalho e ajudar uma ONG. Isso é bacana demais, gente. Do que a gente transforma resíduos em adubo, fizemos uma horta. Dessa horta, falei, tem que plantar coisas que possam durar, porque se são coisas perecíveis, não adianta, vou fazer o que com isso? Então começamos com tempero. Aí o pessoal falou, vamos, alface, todo mundo querendo alface. Falei, tá bom, aí sobrava. Vai fazer o quê? Falei, não é para jogar fora. Acha uma casa de velhinhos, né, que precisem e vamos fornecer hortaliças. Porque se isso não fizer sentido, por que a gente vai fazer? O que move a gente para no dia seguinte levantar e querer fazer melhor? E isso impacta todo mundo na cadeia, desde o cara da limpeza até o gerente, Murilo. Não, com certeza. Então, quando a gente, de novo, a gente volta à questão de pessoas, de processos, mas se não tiver uma motivação maior, você não chega lá. Não chega, e isso que você falou é muito interessante, né? A gente está falando coisa que talvez pequenas cidades não façam. Reciclar o próprio lixo para poder economizar na tirada dele do condomínio, fazer adubo, fazer uma horta, doar hortaliças, enfim, são coisas que são do dinheiro que arrecada, comprar cadeira de roda para crianças que precisam, que famílias que dependem disso, de mobilidade, Murilo. Não, isso é uma coisa, não tem preço. E eu me recordo bem, e não é só isso, né? Também tem ali o depósito onde recebe os lacres de latinhas e tampinhas e tal, que troca por cadeiras de rodas, e eu já participei desses eventos da ONG, onde vêm as crianças que têm uma doença específica, agora eu não me recordo qual é a doença, mas que são agraciadas ali com aquelas cadeiras de rodas,
que não foram compradas, não. Foram compradas, mas não com dinheiro do bolso, não. Fruto dessa grana que você vai ao longo do ano inteirinho arrecadando. Então, isso não tem preço, né? Isso realmente é o que faz te mover, e se isso não te move, acho que nada mais vai te mover. Né? Não, e é engraçado porque a gente começou com esse modelo da coleta seletiva, e aí com a própria ideia das pessoas, falou, mas peraí, a gente está recolhendo, está tendo muito isopor, o que a gente vai fazer com o isopor? Aí um rapaz da limpeza falou assim, por que a gente não tritura isso e não faz aqueles puffs? A gente começou a fazer puff, comprava o material e fazia o enchimento com isopor. E assim vai, cada um vai dando uma ideia, essa proximidade com as pessoas, essa motivação. Aí eu chego naquilo que eu costumo dizer, isso é construir cultura. Então, o bacana de poder ser um CEO e poder tentar fazer com que as pessoas tenham orgulho daquilo que fazem, é você ter uma cultura forte nesse sentido. Não, sem dúvida. Sem dúvida, e isso poderia ou deveria ser mais difundido, mais divulgado. Na minha concepção, eu acho que chega pouco aos condôminos, acho que chega pouco não só aos condôminos, mas à população geral. As pessoas, até antes mesmo dessa reunião, eu estava no telefone com um cliente. Ah, não, eu preciso de um síndico. Não, mas espera aí, mas que síndico que você precisa, cara? Você precisa entender a especificidade do seu condomínio, se ele já tem uma estrutura como se cidade fosse, qual é o valor da tua previsão orçamentária, quanto é que gasta? Pô, gasta 3 milhões no ano. Então você vai botar um síndico que não aguenta pagar um prejuízo de 300 mil, se ele eventualmente der. A gente vai falar aqui do Le Monde, que é 20 milhões anual, acho que é a nossa arrecadação aqui. Cara, não dá para ser um síndico pessoa física, isso não adianta. Precisa ser um síndico de uma empresa, e uma empresa que tem escala. Você hoje sente que tem um diferencial hoje de ter que concorrer com players muito menores e às vezes ter dificuldade de mostrar o valor nisso? Murilo, a gente tem hoje um foco em condomínios clube, condomínios de alto padrão, justamente porque é daí que vem um pouco mais necessidade de ter empresas profissionais. Mas a gente também faz empreendimentos pequenos de pessoas que já nos conhecem, já conhecem o nosso DNA e nos chamam empreendimentos pequenos. Mas acho que não caberia, acho que vocês não teriam interesse. Eu sempre tenho interesse onde as pessoas dão valor para aquilo que a gente faz. Então, se alguém me perguntar, olha, você faria tal coisa? Faço. Se tiver valor para você e eu conseguir te atender, vou fazer. Preciso só empatar. Porque conhecimento a gente tem. É isso. Então, do pequeno ao grande, hoje a gente tem empreendimentos gigantescos pelo Brasil afora, onde a gente entra com uma consultoria 1 ano e meio antes. E aí depois, para fazer uma implantação, e aí uma construção de um condomínio, é para quem conhece, para quem sabe. E planejar antecipadamente, né? Esse case mesmo de Santa Catarina agora, né, que foi o que implantado semana passada, mas acho que a gente conversa desse condomínio há 2 anos. E não é um condomínio, é um organismo vivo multissetorial, na verdade, né? Ele vai desde clube, campo de golfe, prédio comercial, prédio residencial, shopping, casa. Não, é um diferencial gigantesco que eles estão fazendo ali, é algo excepcional, Murilo. É pouco visto pela complexidade, porque você vai ver, a hora que chegar no quarto condomínio ou no quarto setor que eles estão pensando, vai ser realmente uma Disneylândia para se viver bem. Agora, para você construir isso, primeiro já parte do próprio incorporador. Abrir o bolso, né? Não, e ter coragem e ter capacidade para fazer um troço desse. E a gente tem muito orgulho de poder estar participando de toda a concorrência que eles fizeram em ter sido escolhido. Isso dá muito orgulho para a gente, para toda a equipe, né? Qual o tamanho desse condomínio? Murilo, para você ter ideia, é difícil a pessoa enxergar isso como tamanho, tá?
Mas para quem está no Rio de Janeiro, eu diria que daria duas penínsulas. Então, se a gente fala do Península, ele tem, para ter uma comparação com quem conhece o Rio, a Península é quase do tamanho do Leblon. Então, imagina 2 bairros desses sendo trabalhados praticamente na sequência e num período muito mais curto do que foi construído o próprio Península. O que a gente está falando... Com mais de 25 anos, esse aqui é um produto... Quem está falando, um campo de golfe iluminado, primeiro da América Latina, com uma escola profissional, com terrenos, com prédios, como você viu, com clube, com shopping, hospital dentro, tá? Porque eles se preocuparam até com isso, as pessoas que vão estar lá que tenham um atendimento de excelência. Ao lado você tem o que hoje eles estão lançando, que é o que chama de tênis, com a Academia do Nadal, a primeira na América Latina, a primeira na América do Sul, na América para baixo dos Estados Unidos, todo o primeiro do Nadal. Então, são coisas, cara, que não estão com pouca coisa ou com mesquinhez ou querendo vender um terreno. Eles querem entregar uma vivência, entregar uma experiência. E aí onde casa muito com aquilo que a gente sempre fala na Gaflex. O nosso propósito é transformar condomínios em experiência. Então você vê que o casamento disso é melhor impossível, né? E que você trouxe é interessante. Mas só para te dizer, só para finalizar, como é que chega num 2 Leblon, né? Ainda tem o praia, são mais 2,5 km de praia, que é a piscina de ondas, e tem o quarto, que ainda estão definindo qual vai ser o produto. Então, é dentro desse tipo de produto que a gente hoje consegue se diferenciar, e naquele que dá valor para a gente. Eu tenho um empreendimento aqui em Copacabana, aqueles unidades. Bem antigo, 20 unidades. Eu fiz a assembleia prédio de mais de 40 anos. Eu fiz a assembleia anteontem, só fazer uma parte aqui. Desse condomínio deles eu não conhecia, aí me chamaram para fazer uma assembleia. Quando eu vi, nossa, a Gaflex está aqui também. Quando eu cheguei lá, a assembleia era na sala da conselheira, tinham 17 pessoas, era um apartamento gigantesco de frente para a praia, e a pessoa mais nova devia ter uns 78 anos. E essa era a assembleia, então você imagina como é que foi o negócio. Agora, voltando a Santa Catarina, a gente está falando de um bairro planejado que deve ter o diâmetro ali de Leblon, Copacabana, mais ou menos, né? Ou seja, a zona sul do Rio de Janeiro sendo planejada do zero. Olha que oportunidade a pessoa morar num lugar desse. Quem mora no Península, por exemplo, até quem mora na Barra da Tijuca, já mora no local planejado. Quem mora no Península mora num super planejado bairro. Nesse não, nesse é quase uma cidade, só que é um condomínio gerido por particular. Então olha a responsabilidade disso e olha a relevância que tem o mercado de condomínios hoje em dia, que as pessoas não enxergam. Tem muitas vezes que eu falo assim, você é advogado de quê? Eu sou advogado de condomínio. Sério? Eu falo, cara, você não sabe o tamanho disso. Você não sabe o quanto a complexidade que envolve você tratar com condomínios hoje em dia. É mais do que talvez cidades pequenas. Porque para você poder cuidar de tudo isso, você tem que ter muito profissionalismo, tem que envolver parceiros com muito conhecimento, porque você vai desde uma convenção do condomínio, um estatuto de uma associação, que vai reger o resto da vida daquele condomínio, daquela localidade. Tem a parte técnica, dependendo de como você optar por aquilo, o condomínio fica muito mais caro, a conservação dos materiais que são utilizados, toda a análise das áreas operacionais para quem vai atender o cliente. Se isso não nasce bem, como é que você vai atender o teu cliente que pagou 20 milhões num produto, num subsolo, num depósito? Você não vai atender bem. Não tem como. Não tem. Você não consegue entregar.
Não, e essa então, essa análise prévia e envolvimento de profissionais com conhecimento, e cada um na sua área, é fundamental. Isso que você está falando é real, tá? Nós fomos indicados até por vocês para um condomínio no Nordeste, e quando eu peguei o estatuto para refazer, primeiro precisava refazer tudo, não tinha jeito, realmente foi feito há 4 anos atrás, já tinha mudado tudo. Mas eu fui olhar a complexidade, a gente tinha que decidir o futuro da pista de pouso do helicóptero. Aí eu falei, cara, peraí, eu preciso entender como funciona uma pista de pouso primeiro e depois sentar com os incorporadores que estão concebendo o negócio, o que eles querem. Vocês querem controlar isso o tempo todo e tal? Eu me recordo de ter dado uma solução jurídica muito precisa e eles olharem para mim e falaram assim, não, isso está perfeito, mas eu quero poder trazer o meu visitante aqui a hora que eu quiser, então eu vou bancar essa grana. Aí eu falei, opa, peraí, então não adianta ter o jurídico só nas 4 linhas, eu tenho que entender a vontade do cliente também. Ele quer bancar, ele quer trazer o visitante dele de helicóptero aqui e ele vai fazer isso, está tudo bem. É porque isso está dentro do conceito do cara, de querer atender o cliente. Você vê que esse cara não está querendo só vender o terreno. Não, ao contrário, ele vai ficar com um custo tremendo. Ele quer atender bem o seu cliente. É isso. Esse é o produto diferente. E é com isso que a gente lida e precisa da ajuda de profissionais que têm uma visão um pouco mais holística nesse sentido. Sim, sim. E a gente aprende a cada projeto novo desse. Mesma coisa foram os condomínios de Trancoso, que são vilas hoteleiras. Foi um desafio enorme lidar com aquilo. Porque você está lidando com uma pessoa que investiu 20 milhões de reais numa casa pequena, que não é uma casa grande, mas que está com a expectativa de usar a área comum do hotel premiado 5 estrelas, e aí ele tem que concorrer proprietário, dono do hotel, hóspede, e você tem que compor esses 3 interesses. Isso é uma tarefa dificílima. Foi um ano de discussão para a gente chegar numa solução minimamente aceitável. Você lembrou bem desse empreendimento, Murilo, que a gente também entrou na consultoria. Então, a gente conseguiu ajudar bastante também, né, um pouco nessas questões, obviamente. Mas você vê a complexidade, de novo, de lidar com pessoas de vários níveis, porque você tem ali uma complexidade, mesmo sendo um empreendimento de altíssimo padrão, você tem situações das casas que estão muito próximas do hotel, que dividem praticamente o mesmo espaço, você tem a outra parte do condomínio que fica um pouco mais isolado, o questionamento que os caras fazem, não, porque eu uso mais, porque eu uso menos, pô, o cara tem condomínio, como é que você lida com isso? A localidade em si, que impossibilitou a gente de conseguir o CNPJ, demorou tanto tempo para isso. Quase um ano. Então, como é que você lida com essas situações? Então, aí você tem que ter conhecimento, aí você tem que ter um passado que te leve a trazer algumas experiências, para trazer algumas soluções para situações extremamente atípicas, né? Mais que isso, você tem que exportar conhecimento. Porque vamos lembrar que a gente está falando de Trancoso, numa região afastada, que ou você chega de helicóptero, ou você pega uma estrada de chão e fica ali 1h30 para chegar, e que não tem profissionais. Você tem que exportar daqui e levar para lá, o cara tem que se mudar para atender o condomínio. Como é que esse cara não vai ser bem remunerado? Esse é um processo que você lembrou bem, Murilo, porque dentro da consultoria passa pela análise que tipo de profissional. Não é só a parte da análise do projeto, a parte de engenharia, de arquitetura. Tem toda essa parte de construir as equipes. Sim. E em lugares tão inóspitos, não tem jeito. Você vai ter que importar, de alguma forma, pelo menos a cabeça, que é o que eu chamo o dono do negócio. Sim. Entendeu? Então, a gente capacita, a gente prepara tudo, todo o cenário, todas as ferramentas, e para ele poder performar. E obviamente que aí vai o encaixe da equipe, que tem que ser local. Não dá para você trabalhar todo mundo forasteiro, cara. Você tem que ter um comando e você tem que ter um pouco essa mistura. Tem mesmo. Mas é um desafio. Graças a Deus também a gente já está lá há mais de 7 anos, 8 anos. Tem esse tempo todo? Tem, caramba. Já tem tudo isso, Murilo.
Não, e a gente erra e acerta, né? Pessoas é isso. Como é que eu vou acertar de primeira no gerente? A gente pode acertar de primeira, mas pode errar também. Graças a Deus que a gente acertou, tem acertado de primeira, em né? montão. Mas pode errar, assim. E esse é um desafio. Como é que você... Porque eu costumo brincar muito com os líderes aqui do escritório, quando tem uma pessoa que está performando muito mal, eles trocam de função e a pessoa vai muito bem. Eu sempre falo, pô, mas você quer botar o Neymar no gol também, né? Não vai funcionar nunca. Você quer botar esse cara aqui, que adora ler processos, você quer botar para atender cliente, etc. Só que essas pequenas tarefas são fáceis de identificar. Mas e a tarefa do cara ser um bom líder? Como é que você forma e identifica um bom líder? Boa pergunta. Como eu falei, o líder é uma coisa um pouco nata. Então, o que a gente procura fazer dentro dos empreendimentos que a gente tem? A gente sempre incentiva as pessoas, a gente procurar sempre pessoas capacitadas ou com um nível de mínimo de liderança para poder dar oportunidade. Então, a gente trabalha muito isso desde as empresas terceirizadas. Tem pessoas que viram da limpeza, da recepção e hoje chegaram a cargo de gerência dentro da empresa. Eu conheço alguns. Você conhece alguns. Então, por isso é sempre estar atento a essas pessoas, a essas capacidades e depois colocar dentro de processos que tenham métricas claras. Então, você consegue identificar. Porque muitas vezes, eu pessoalmente posso não me dar bem com você, Murilo. O pessoal costuma falar, o santo não bate. Mas para mim não importa. Se a pessoa performa e comprova isso e entrega... Acabou a discussão, né? Eu não preciso gostar. Não, você então, sai da subjetividade e acabou. É técnico, é objetivo, é critério, tem que número. ser. Então, como é que você chega nessas pessoas? É dessa forma, avaliando, testando, acompanhando e, obviamente, trabalhando com profissionais na área de RH que consigam enxergar. Eles têm ferramentas para isso. Tem, né? E é interessante isso. Assim, eu posso eu mesmo falar da minha trajetória aqui, que hoje nós somos quase 30 pessoas trabalhando aqui no escritório e 5 sócios patrimoniais efetivos. E desses 5, 3, um sou eu, né? O outro não, já era advogado, mas 3 entraram aqui como estagiários e foram se desenvolvendo. E foi muito curioso o quanto cada um se desenvolveu para um lado. Então, tem uma das sócias que é a Marcele, que ela entrou no início da pandemia e olhou para minha cara e falou assim, eu sei que está todo mundo indo para home office, mas eu posso ficar aqui? Você vai ficar aí sozinha? Vou. Então, ali eu já enxerguei uma possível liderança, não à toa hoje. Ela é a coordenadora geral do escritório, ela vem comigo definir o que tem que fazer, o que não tem que fazer em relação a sistemas, procedimentos, processos e tudo mais, mas quem toca efetivamente é ela. Por outro lado, eu tenho um outro sócio que foi completamente para o lado técnico, que ele não sequer gosta de comandar pessoas, ele prefere ser um cara estritamente técnico e resolver as coisas mais complexas que nós temos. Tem um outro que faz mais ou menos o trabalho que eu fazia uns anos atrás, de ir no cliente e tudo mais. Então, as pessoas se desenvolvem de forma diferente. Isso é uma dificuldade tremenda identificar. Tremenda. Porque às vezes um excelente vendedor, você torna ele gerente de vendas, ele já deixa de ser bom. Você citou isso, Murilo, e dentro dessas avaliações é o que a gente acaba fazendo, porque quando você faz a avaliação, às vezes a pessoa fala assim, não, próximo a ser mandado embora sou eu. Não, eu estou querendo entender o que você faz de melhor, aonde eu posso usar a tua capacidade melhor dentro deste grupo, dentro desta empresa. Então, eu tenho várias situações dessas que eu tirei uma pessoa que tinha menos facilidade de lidar com pessoas e acabou indo para uma área... Eu tenho 2 exemplos clássicos para te dar. E que se deram extremamente bem e vice-versa. Eu tenho 2 clássicos para te falar da tua equipe, que eu olhei e falei, porra, Leandro, meu amigo, gosto muito de você. Fábio, meu amigo, também gosto muito de você. Os caras eram gerentes de condomínio, mas eles não se viam naquela situação
e eram extremamente criteriosos e técnicos, né? E foram internalizados, deixaram de ser gerente de condomínio, e foi a melhor escolha que você fez. Agora, como é tomar essa decisão? Essa decisão é difícil. Porque assim, você tem uma equipe, você tem as lideranças, e você citou duas pessoas que têm uma liderança muito forte. Muito forte, os caras são... Então, não é que eles tenham mais dificuldade de lidar com pessoas, eles têm mais dificuldade de lidar com pessoas que não atendam esse nível de exigência deles. Então eu falei, eu não posso perder esses profissionais. Eu tenho que trazer, e foi aí onde começou a ficar mais forte essa questão da qualidade. Eu falei, eu vou colocar esses caras para cuidar deste olhar da qualidade da execução, do cumprimento daquilo que a gente combinou. E isso acabou dando super certo. E isso são pessoas, tá, que eles fazem auditorias, mas eles não só criticam, né? Eles também têm uma auditoria consultiva, eu costumo dizer. Então levanta qual é a dificuldade e tenta orientar a pessoa onde que ela pode buscar melhorias. Não é aquela coisa só de vir aqui te canetar, entendeu? E aí a gente conclui, voltando ao que acho que é a tônica da nossa conversa inteira, que é olhar para a pessoa. Você tinha um talento que estava no lugar errado, e aí hoje em dia o cara está ali te entregando uma coisa que você antigamente não tinha, ou seja, você vê oportunidade dentro do problema. Eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar, né, para as pessoas, cara, você vê um problema, busca a oportunidade que tem dentro desse problema. Você vai por aí, e aí para a gente encaminhar para o final, eu quero que você deixe uma mensagem final aí para todos os seus liderados, que é um caminhão de gente, para os seus condôminos, antes da gente encerrar. Murilo, eu sempre só tenho a agradecer, porque eu acho que eu fui uma pessoa sempre muito iluminada nesse sentido. Eu costumo, passa um pouco da liderança, passa um pouco de ser uma pessoa apaixonada pelas coisas que eu faço pela vida. Mas sem a ajuda dos profissionais que me acompanharam, das pessoas que me acompanham, eu não conseguiria chegar a nada daquilo que eu consegui até hoje. Mas tudo isso, cara, para poder atender o nosso cliente. O meu prazer é atender as pessoas, ajudar as pessoas a construir coisas. Então, construir condomínios, construir famílias. A gente tem muitas famílias que dependem da gente. Então, essa é a primeira coisa que eu sempre digo para todo mundo. Vamos cuidar bem, porque tem tantas pessoas pelas quais a gente é responsável, porque não é um funcionário. Não. Vem um funcionário e vem a família atrás. Então, o condômino e a família. Eu trato todo mundo como uma família, só que eu sou exigente. Eu vou cobrar resultado. Tem que ter consequência. Então, meu muito obrigado sempre aos parceiros, aos colaboradores e às pessoas que me ajudam sempre, né? É isso. Mais uma vez, eu sempre aprendo com ele. E eu estava aqui tentando sintetizar o aprendizado do dia. O aprendizado do dia é: escala sem liderança e sem humanidade nas pessoas não serve para nada. Paulo, obrigado. Encerramos. Acho que esse é o mais emocionante da minha vida. Não segui nada da pauta, mas está tudo bem.